Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim trazer uma tag original. Eu criei a tag Livros Difíceis porque, na verdade, eu ia fazer uma lista para vocês com livros que eu considero difíceis por diversos motivos, mas para mostrar para vocês que fugir desses livros difíceis é fugir de leituras que podem ser maravilhosas e que podem te ajudar em muita coisa, que podem trazer muitas mensagens positivas para a sua vida, enfim, podem fazer com que você descubra histórias maravilhosas. Então vale a pena encarar todo tipo de livro, sem ficar com medo de livro, sem ficar pensando, esse autor eu não vou dar conta. Não, se joga de fato na literatura, experimenta de tudo na literatura. Então eu queria fazer uma lista nesse clima aí, e quando eu fiz a lista, eu percebi que eu escolhi livros difíceis de diversas formas, assim, diversos olhares de dificuldade. Então eu pensei, por que não fazer uma tag, né? E aí quem quiser também responde essa tag aí, me marca para eu assistir o seu vídeo, ou se você for fazer isso lá no Instagram, me marca lá no Instagram. Meu Instagram é @michellesantosLiteratura. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição todos os meus links. Aproveita e me segue por lá também. Mas se você for responder, me marca aí, me chama, porque eu quero assistir seu vídeo, ver seu post, tá joia? Então eu trouxe aqui pra vocês hoje algumas dicas, são 10 dicas, né? Porque são 10 perguntinhas de livros difíceis de várias formas possíveis. Então vamos logo pra tag. A primeira pergunta da tag, então, é um livro que apresenta uma escrita difícil, que é aquela forma mais clássica, né, da gente considerar o livro difícil, quando a gente pensa assim, nossa, eu não vou nem entender, né? E eu trouxe aqui pra vocês A Morte em Veneza, que é uma novela do Thomas Mann. Thomas Mann, que tem fama de ser um autor difícil, e de fato, ele não é um autor assim super simples, né? É um autor que tem uma escrita muito elegante, ele é um autor assim que traz muita potência assim nos textos dele, né? Traz assim muita simbologia também. Então, é um texto que de fato é um pouco mais difícil, sim, principalmente aqui falando de A Morte em Veneza. Essa minha edição tem duas novelas, A Morte em Veneza e Tônio Kröger. Eu acho Tônio Kröger um pouco mais fácil. A Morte em Veneza, de fato, do que eu já li do Mann até hoje, é o que eu achei mais difícil, talvez até mesmo pelo tema, né? A forma como ele desenvolve esse texto. É a história de um escritor que vai viajar para Veneza e lá ele vai se encantar por um jovem. E a gente vai acompanhar essa coisa mais abstrata, né, dos sentimentos, né, desse amor platônico, desse encantamento, né? Então é uma coisa mais intimista, né? Um texto mais intimista, mais abstrato mesmo, né? Muito elegante, como eu falei, mas é de fato um texto um pouco mais difícil, mas que você deveria encarar, porque isso aqui é uma joia da literatura. Thomas Mann é um autor que eu acho que todo mundo deveria sim dar uma chance, deveria se esforçar mesmo, porque eu sei que para muita gente é um esforço, né? Mas deveria se esforçar para ler e para sentir Thomas Mann, porque é um autor incrível que tem sim textos um pouco mais complexos, né? Como é o caso aqui de A Morte em Veneza, mas que vale muito a pena que você conheça. Então fica aí minha primeira dica. A segunda pergunta é um livro que traz uma mensagem difícil, e aí não é a questão do texto ser difícil, é a mensagem que o livro traz ser difícil. E eu trouxe aqui 1984, por um motivo muito específico, porque 1984 é aquele livro que ele te dá umas alfinetadas assim para você colocar em xeque tudo aquilo que você pensa, né? É um livro que vai trabalhar muita questão política, então nós todos, mais ou menos, temos aqui as nossas verdades, né, políticas na nossa cabeça. E esse livro vai questionar suas verdades, sejam elas de que espectro forem, porque é um livro que, tanto que ele é disputado, né, por direita e esquerda para ver quem tem razão, de quem que 1984 está defendendo. Na verdade, 1984 não está defendendo ninguém, ele está acusando todo mundo, né? Ele está indo no ponto ali onde todo mundo erra, né? Seja esquerda, direita.
O pensamento que você tiver aí, este livro vai te alfinetar e a intenção é fazer você questionar suas verdades absolutas, né? Então, quando você for ler 1984, ou se você já leu, for reler 1984, tente fazer, ao invés de apontar o dedo para os outros, tente ler esse livro apontando o dedo para si próprio e pensando o que está descrito aqui que você faz. Lógico que aqui é tudo elevado à 10ª potência, né, gente? Mas a gente pode, ao invés de criticar as pessoas, olha, você está fazendo isso, você subverte o sentido das palavras, você está proibindo as pessoas de falarem, seja lá o que for aí, tente apontar o dedo para você mesmo, para se questionar. Nesse ponto, né, a partir desse tipo de leitura, esse livro traz sim uma mensagem difícil, porque ele vai colocar o dedo na sua cara e vai te mostrar o que você está errando, né? Quais são as suas atitudes totalitárias, né? E não só a do outro. Então, nesse sentido, eu acho que é um livro com uma mensagem difícil. E é a leitura que eu recomendo que vocês façam, tá? Porque é muito mais proveitoso quando a gente pega um livro e tenta trazer o que a gente pode melhorar com aquele livro do que ficar apontando o dedo para as outras pessoas, né? O que o outro pode melhorar. Enfim, é só uma dica, tá? Uma sugestão. A terceira pergunta, um livro que você custou a ler até o fim, né? E aí foi difícil, porque foi difícil terminar. E eu trouxe aqui, gente, o único Stendhal que eu li até hoje, que foi Armance. Eu acho que eu não escolhi, né, um livro muito bom para começar, né? Eu até pretendo reler esse livro aqui, porque talvez hoje, com mais maturidade, né, mais bagagem literária, né, que a gente fala assim, talvez eu compreenda melhor, né? Mas na época que eu li, eu achei um livro bem chato, para ser bem sincera. É um livro que vai trazer a história de um jovem, né, que ele se apaixona pela sua prima, a Armance aqui é a prima, e vai girar em torno de um segredo que esse jovem traz. E no final das contas, eu achei muito assim, era isso, sabe? É uma coisa assim, como é que eu vou explicar sem dar spoiler? É uma coisa séria, uma coisa importante para o personagem. Eu entendo a preocupação dele em torno daquilo ali que é o segredo dele, ok? Só que a forma como isso é construído, a gente fica meio decepcionado no final de ser esse segredo, sabe? Não sei, foi um livro que, apesar dele ser curto, né? Eu custei a chegar até o fim, e eu só cheguei até o fim porque eu queria saber, tipo, o que é isso, né? O que tanto ele tá escondendo, né? Só por isso que eu cheguei até o fim, porque eu achei muito chato, gente. E uma dica, se você for ler esse livro, não leia a orelha, tá? Porque tem spoiler. Ainda bem que eu não li, porque se eu tivesse lido a orelha e já soubesse o que é o segredo, porque a orelha conta o que é o segredo, eu nem teria terminado o livro, enfim. Então não leia a orelha, tá? Leia o livro sem ler a orelha, sem ler nada. Vai direto no livro. Mas eu trouxe aqui porque eu sempre falo, gente, eu indico tudo pra vocês, porque eu acho que não é porque eu não gostei de um livro que você também não vai gostar, né? Então eu sempre incentivo que você tenha a sua própria opinião, desenvolva o seu próprio senso crítico e não fique repetindo só o que as pessoas falam. Por mais que sejam pessoas que você goste, se você gosta de mim, eu fico muito feliz, mas eu não quero que você só repita o que eu tô falando, eu quero que você desenvolva o seu próprio pensamento. Então leia Armance e vê aí se você vai gostar, se você não vai gostar, tá? Eu acho chatérrimo, mas enfim. Na quarta, né? Um livro com cenas difíceis. E aí eu trouxe aqui pra vocês Outlander, o primeiro, né, da série, que é A Viajante no Tempo. Foi o único livro de Outlander que eu li. E eu acho que eu vou parar por aí, porque eu assisto a série. Eu nem sei se acabou a série, gente, se já foi ao ar a última temporada. Acho que já foi e eu nem assisti. Mas enfim, a série eu gosto, né? Os livros eu acho que eles dão uma enrolada em umas coisas, enfim. Mas no geral a história é bem legal. E quando eu digo que ele tem cenas difíceis, eu não vou falar a cena, né? Porque eu não vou dar spoiler. Mas quem já leu esse livro sabe que esse livro ele tem uma cena que mais pro final, que é uma cena de abuso, que é muito forte. Meu Deus, eu fiquei assim, eu tinha que parar de ler, eu fiquei enojada, eu fiquei assim, nossa,
É uma das coisas mais cruéis que eu já li até hoje e tem a cena na série. E quando eu li, eu fiquei pensando, como que eles vão passar isso pra série? E eles retratam a cena na série. E é, assim, terrível de assistir também. Na série tinha hora que eu desviava o olhar, sabe? E pra mim foi uma das coisas mais difíceis que eu li. Essa determinada cena aqui de abuso de Outlander. Se você já leu, você sabe, né? Qual cena que eu tô falando. Apesar de eu não ter continuado a série, né, de livros, né? Tá assistindo só a série mesmo da televisão. Eu indico, sim. É um livro que eu acho que ele se prolonga muito nas cenas de sexo. E eu acho que desnecessariamente. Eu não tenho nada contra a cena de sexo, mas eu acho que é desnecessário. Então, por isso eu acabei deixando de lado, porque são livros muito longos, sabe? E que eu acho que podia ser cortar pela metade ali. Então, eu achei que eu poderia gastar esse tempo lendo outras coisas. Então, eu resolvi abandonar a série. Mas a história em si, os personagens, eu gostei muito, tá? Eu indico. 5. Um livro difícil de largar. E aí é um livro que ele é difícil nesse sentido de que você não quer nem parar para tomar banho, para comer, para ir ao banheiro, porque você quer ficar lendo esse livro e não quer largar do jeito nenhum. E aí eu trouxe aqui para vocês esse super calhamaço, O Conde de Monte Cristo. E eu escolhi ele justamente porque ele é um livro gigantesco e que você não vê nem as páginas passarem aqui. Quando você vê, já acabou. Porque é de fato um livro muito gostoso. Como eu sempre falo, é um novelão mesmo. Muita coisa acontece. A história aqui do Edmond Dantès, que ele vai ser preso injustamente, depois ele vai buscar vingança. E a gente vai acompanhar de fato essa vingança dele. É muito, muito legal esse livro, você não vai querer largar, então leia O Conde de Monte Cristo. Eu nem vou ficar me prolongando aqui, porque você já deve ter ouvido falar aí de O Conde, várias pessoas, todo mundo fala, né? E realmente é um livro maravilhoso. Um lembrete aqui antes de passar para a próxima pergunta, se você gosta de conteúdo literário que tem essa visão mais profunda, que busca trazer uma visão mais profunda, que busca olhar as minúcias ali da literatura, fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, você vai ser muito bem-vindo sempre aqui nos meus vídeos e ativa o sininho para que você seja avisado quando eu postar vídeo novo, tá bom? O item número 6 aqui da nossa tag é um livro cujos personagens são difíceis de engolir. E aí, gente, não tem pra ninguém, né? O Humor dos Ventos Vivantes é um livro espetacular, mas que os personagens, principalmente Heathcliff e Catherine, que são os protagonistas, eles são difíceis de engolir, gente. Eles são cruéis, eles são maldosos, eles são pra baixo. Sabe aquela pessoa que chega e pesa o ambiente? São aqui Catherine e Heathcliff, mas curiosamente, com personagens tão odiosos assim, esse aqui poderia também entrar na categoria anterior, porque é um livro que a gente não consegue largar. Mesmo com esses personagens insuportáveis, né? A gente fica com raiva deles. Às vezes fica até com um pouco de compaixão, porque eles são tão obtusos em alguns momentos, né? Mas é um livro muito delicioso de ler, apesar dessa construção problemática dos personagens. Não problemática, não é um defeito da autora. Problemática que os personagens são problemáticos, né? Mas é um livro delicioso que traz personagens odiosos. Eu acho isso muito curioso nesse livro aqui. Leia O Humor dos Ventos Vivantes, vai ser a nossa última leitura do clube desse ano e eu tô doida pra chegar lá já, pra conversar sobre esse livro com a galera, desvendar esses personagens, porque tem muita coisa pra falar sobre esses personagens aqui. Eles são terríveis, mas ao mesmo tempo, enquanto literatura, né, construção literária mesmo, eles são maravilhosos. Enfim, né, as contradições aí. Número 7, né? Um livro com tema difícil. A gente já falou um livro com mensagem difícil, né? Mas agora um livro que tenha um tema em si difícil. E aí eu trouxe para vocês um dos meus livros preferidos, que é Lolita, que traz o tema do abuso infantil, né? É um livro que fala sobre pedofilia. Não tem nem que explicar, né? Porque que é um tema difícil, dificílimo, ainda mais quando a gente leva em consideração que o narrador desse livro aqui, ele é encantador, sabe? Ele consegue, sabe, se você não ficar esperto, te dá uma volta. Então você tem que ler
atento. É um texto poético, um texto muito bonito, e às vezes você pode achar que está lendo uma história de amor e não é uma história de amor, é uma história de pedofilia, tema difícil. Número 8, né? Um livro que tem fama de difícil e que você já leu. Um livro que tem fama de ser um livro muito difícil, que todo mundo às vezes vem me perguntar, muita gente vem me perguntar às vezes lá no direct, quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem perguntas sobre esse livro, né? As pessoas têm um pouco de medo de ler, e que eu já li e amei, é Dom Quixote. É um livro que ele foi escrito essa primeira parte em 1605, então é um livro bem antigo, né? E que ele tem essa fama de difícil. Ele não é o livro mais fácil do mundo, mas ele também não é difícil, assim. Eu acho que você vai conseguir ler tranquilamente, ainda mais se você pegar uma tradução boa, né? Essa tradução aqui, ela é um pouco mais truncada, mas eu gosto porque me remete mais a um texto antigo, né? Como eu falei, escrito em 1605, então eu gosto. Mas a tradução da Penguin, eu li uns pedaços pela tradução da Penguin também, ela é muito mais fluida, ela é muito mais fácil, então se você tá com medo de ler Dom Quixote aí, pega a tradução da Penguin, que é uma tradução mais tranquila, mais moderna, né? Mas tem fama de ser um livro difícil e eu já li e amei, e eu amo Dom Quixote, é um dos meus personagens preferidos. Esse livro aqui, ele te faz rir e chorar no mesmo momento, na mesma cena, né? Tem uma das cenas mais engraçadas aqui que eu já li, de tudo que eu já li na minha vida, uma cena entre o Dom Quixote e o Sancho, uma cena que ele precisa fazer necessidades fisiológicas, é uma cena muito engraçada, gente. E tem também cenas muito tristes, tem lições muito importantes, enfim. É um livro considerado difícil, mas que vale a pena você encarar, tá? E eu nem acho que ele seja tão difícil assim, não é simplesinho, mas vai fundo que você vai gostar. Número 9, estamos quase chegando ao fim. Um livro que você tem medo de ler. E aí eu trouxe aqui a pedra no meu sapato, que é Grande Sertão Veredas. Eu já comecei a ler esse livro 2 vezes e parei. E ainda não tive coragem de começar uma terceira. Porque eu prometi para mim mesma que quando eu começar pela terceira vez, ou eu vou terminar esse livro, ou eu vou largar de vez, né? E como eu não quero largar de vez, eu quero ler. Porque muita gente vem me falar que ele é maravilhoso, que depois que você pega o ritmo, né, que você engata, você vai, né? E eu não consegui engatar, gente. Nas 2 vezes que eu comecei a ler, eu não li, assim, tantas páginas, mas eu cheguei, assim, a ler umas 100 páginas. Eu acho que, não sei se eu cheguei a 100, não, mas umas 80 páginas eu li. Eu não consegui engatar. Então, eu tenho um pouco de medo de pegar para ler e desistir de novo, e aí desistir de vez, e é o tipo de livro que eu quero ler na minha vida, sabe? Eu não quero passar pela vida sem ler esse livro aqui, enfim, é um problema, é uma pedra no meu sapato, de fato. Tá aqui, Grande Sertão Veredas, se você já leu, me conta aqui o que você achou, tá? Eu não sei spoiler, diz que tem um spoiler muito pesado desse livro aqui, eu tô conseguindo fugir do spoiler, né? Então, por favor, não me dê spoiler. E 10ª pergunta, a última, né? O livro mais difícil que você já leu. E aí, considerando tudo, você pode considerar que ele é difícil pela escrita, pela mensagem, pelo tema, enfim, a experiência de leitura mais difícil que você já teve. E eu trouxe mais para uma questão psicológica, porque para mim é muito mais difícil encarar os livros que me abalam psicologicamente do que a leitura de fato difícil, um texto difícil. Isso para mim é até mais tranquilo de encarar do que a questão psicológica, é o que me pega mesmo. Então eu trouxe aqui Vozes de Chernobyl, que foi um livro que ele é fácil de ler no sentido do texto. Ele é fluido, né? Ele é muito claro, mas ele é claro até demais, né? Então ele traz descrições aqui, é um livro que fala do desastre lá da usina de Chernobyl, né? Então ele vai trazer depoimentos de pessoas que viveram o desastre, que conhecem pessoas que viveram, né? Ou que sofreram, mesmo que de forma indireta, as consequências daquele desastre. E traz muita coisa, muita tristeza, né, gente? Muita morte, mortes muito doloridas. E
Nossa, é um livro pesado. Pra mim foi pesado psicologicamente, sabe? Eu fiquei mal, não me arrependo. Eu até comprei recentemente um outro livro ali da Svetlana pra eu ler, né? Mas eu já tô esperando também ficar mal de novo, porque pelo que eu já percebi, ela pesa a mão nessa questão psicológica. Eu gosto, mas foi difícil pra mim, né? É um livro que eu não posso ler direto. Eu tenho que ler de vez em quando um livro assim, porque de fato me abala muito. Talvez pelo tema já, essa questão de Chernobyl também já é uma coisa assim que frequenta muito o meu imaginário, sabe? Eu assisto muita coisa sobre isso e eu acho de fato uma coisa muito terrível que aconteceu, me imaginar no lugar daquelas pessoas, né? Porque aquelas pessoas sofreram, as pessoas que sofreram mais diretamente, até tipo os bombeiros lá, né? A forma como eles morreram, enfim, gente, é muito triste, então é um livro que me abalou muito psicologicamente, mas é um livraço, gente, maravilhoso, então eu indico, só presta atenção aí no seu momento, né, pra você ler no momento que você tá mais forte psicologicamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se forem responder a tag, não esqueça de me avisar, porque eu quero ver suas respostas, tá bom? Se você não for fazer vídeo, não for fazer post, responde aqui nos comentários também que eu vou querer saber, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.